Fala galera, beleza? Aqui é o João Vitor. Bem-vindo ao Fisiomeds. A gente vai dar continuidade agora na nossa segunda aula do segundo módulo, tá? É a aula de potenciais de membrana e potenciais de ação. Como que vai funcionar isso aí então? Vamos começar, tá? O que é potencial de ação primeiro? A gente tem que definir isso aí e a gente sabe que praticamente todas as células do corpo, elas são responsíveis a algum tipo de estímulo, tá? E justamente esse estímulo é o que vem a ser o potencial de ação que a gente vai discutir hoje, tá? É alguma mudança que você gera ali na estrutura elétrica dessa célula que vai permitir com que ela efetue alguma tarefa ou, sei lá, faça alguma coisa, tá? Então tenha isso em mente. Para começar, vamos entender o que é então potencial de difusão, tá? Lembra da aula passada que a gente tinha lá a difusão simples em que um íon ele atravessava a membrana por meio de canais ou simplesmente pela própria membrana até atingir uma concentração X lá. Aqui a gente vai ter uma situação parecida, tá? Vai funcionar da seguinte forma. Eu trouxe aqui para a gente ter uns exemplos visuais para entender melhor. No caso, eu trouxe aqui o exemplo do íon potássio e do íon sódio. Ó. Do íon sódio, o valor do potencial de difusão dele equivale a menos 94. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente tem que dentro da célula, dentro da membrana, lembra disso também, que a gente tem muito potássio dentro da membrana, né? E a gente tem muito sódio fora da membrana. Então, no exemplo do potássio, o potássio, vamos supor que essa membrana aqui, ó, ela seja permeável ao potássio, tá? O potássio vai poder passar livremente aqui. E aí, como ele está em grande concentração dentro dessa membrana, ele vai querer sair para onde tem menos concentração por difusão que a gente viu, né? Aí ele vai passar, vai passar, vai passar de um lado de dentro para fora da membrana, vai passar, até que, como o potássio ele tem carga positiva, ele vai carregando essa carga positiva para o lado de fora. Então o interior da célula ele vai ficando mais negativo. Até que ele passa para o lado de fora e a gente tem um valor de menos 94 milivolts dentro dessa célula aqui. Entendeu? Então esse aqui é o potencial de difusão. E quando ele atinge esse valor de menos 94 milivolts, a difusão ela cessa, ela para. Então, justamente essa é a definição de potencial de difusão. É aquele valor elétrico em que impede a passagem de mais íons de um lado para o outro da membrana. Tá? Então ele passou por difusão, 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 até que atingiu esse potencial elétrico. E aí ele vai parar de passar. Por mais que ainda haja bastante soluto do lado de cá e menos do lado de cá, ele vai parar por aí mesmo, tá? E a mesma coisa vai ocorrer aqui com o sódio, que é o contrário. Lembra que a gente tinha uma grande concentração do lado de fora da célula, e aí agora ele vai querer entrar nessa célula, tá? Então, ele vai entrar, vai entrar, vai entrar, até que o valor de dentro dessa célula aqui vai se tornar positivo, que é o equivalente a esse valor aqui que a gente tem, ó, de mais 61 milivolts. Quando atinge esse valor, a difusão ela cessa, ela para, tá bom? Como que se descobre esse número? Como chegou-se a esse número? A gente tem, então, o potencial de Nernst, que é uma fórmula que foi usada para achar esses valores de íons individuais, tá? Então, para você fazer essa conta e descobrir quanto que vai ser o valor elétrico para impedir a difusão de tal íon, você usa a fórmula de Nernst e assim sucessivamente. Existe também uma segunda fórmula, que é a fórmula de Goldman. Ela consegue associar mais de um íon, tá? Nessa conta aí, e já a gente vai aplicar ela aqui na prática. Relaxa, você não precisa saber como que usa essa fórmula, como que calcula e tal, nada, relaxa. É só para a gente ter a noção mesmo dos valores, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter sempre isso em mente, nesse capítulo, nesse módulo principalmente, tem que ter sempre isso em mente. Aquilo que a gente falou na aula passada, em que sódio a gente vai ter em grande concentração do lado de fora da membrana e potássio a gente vai ter em grande concentração do lado de dentro da membrana. Grava bem isso. Como que vai funcionar então o potencial de repouso? O que é o potencial de repouso? É quando a célula ela está
paradinha, quietinha, não tem ninguém estimulando ela não está estimulando, enviando impulso para ninguém, ela está de boa, tá? E como que a gente faz para descobrir o valor desse potencial de repouso? Lembra que agora há pouco eu expliquei o valor do potencial de difusão dos íons individuais, né? Do sódio e do potássio especificamente. Agora a gente vai entrar e juntar todos eles nessa conta para a gente chegar nesse valor que é o potencial de repouso dessa célula. Lembra que eu falei que no potencial de difusão, né, esse do sódio e do potássio, eles funcionavam até que o valor elétrico impedia a difusão. Então, eles se estabilizavam nessa posição, tá? Então, a gente tem aqui, eu trouxe nesse esquema aqui, ó, dá uma olhada aqui comigo, que o valor do potássio deixava no interior da membrana um total de menos 94 milivolts, tá? Enquanto que no valor do sódio, a gente tinha aqui, ó, mais 61 milivolts. Quando a gente aplicava isso à fórmula de Goldman, a gente tinha um valor resultante do interior da membrana de menos 81 milivolts, quando a gente somava os dois aqui na fórmula de Goldman. Percebe que esse valor é bem próximo do valor do potássio sozinho, tá? Então, o valor do potássio sozinho, o potássio sozinho em si, ele já é grande responsável por deixar essa negatividade aqui dentro. Aí, a gente teve esse valor estabilizado aqui, então, menos 86. Como que a gente vai funcionar a partir daqui, então? Como vai proceder daqui? A gente vai ter a atuação dessa estrutura aqui, ó. Ela vai funcionar, lembra dela, que é a bomba de sódio e potássio. Ela vai entrar em ação agora e ela vai gerar um pouquinho a mais de gradiente ali elétrico nessa membrana. Ela vai jogar para dentro da membrana, por assim dizer, jogar menos 4 milivolts ali a mais. Então, a gente sabe que menos 94. Oh, perdão. Menos 86. Menos 86 milivolts. Menos o 4 milivolts que a bomba de sódio e potássio vai adicionar, a gente tem um total de menos 90 milivolts. Então, menos 90 milivolts é o valor que a gente encontra no potencial de repouso de uma célula, quando ela está ali estável, quietinha, paradinha, tá? Aqui. É menos 90. É o que a gente encontra numa fibra calibrosa, tá? Geralmente. Como que vai funcionar então agora na segunda etapa, né? Como que a gente já entendeu então o que é potencial de difusão e como que ele vai funcionar ali para cada íon. A gente já entendeu também como que funciona o potencial de repouso dessas membranas, tá? Então agora, e o que cada parte contribui para isso. O sódio contribui com o mais 61 para dentro da membrana, o potássio contribui com menos 94, somando os dois, a gente tem então um total de menos 86, que com a contribuição da bomba só de potássio, a gente tem menos 4, que totaliza menos 90. E esse, por fim, é o potencial de repouso da membrana, tá? Então agora, partindo para as etapas do potencial de ação, efetivamente, a gente encontra 3, que são essas aqui, ó. Estado de repouso, polarização ou despolarização e repolarização. Estado de repouso é sinônimo de polarizada, tá? Também. Então, se você encontrar isso em alguma questão de alguma coisa, alguma prova, então estado de repouso é a mesma coisa que polarizado, tá certo? Beleza. A gente chama assim por quê? Porque ela vai exibir dois polos da física, a gente sabe, negativo e positivo. Então ela vai exibir um lado de fora da membrana, lado de fora positivo e o lado de dentro negativo. Isso quer dizer que ela está polarizada. Quando você entra no estado de despolarização, é porque você vai inverter essa carga aqui, você vai mudar o estado de polarizada, de repouso dela. E por fim, o estado de repolarização, você vai fazer com que essa parte mudada
ela volte ao original, tá? Eu trouxe aqui um gráfico para a gente idealizar, para ver isso aqui e ficar mais fácil de entender. Então a gente tem aqui, ó, como a gente acabou de ver agora, menos 90 no estado de repouso dessa célula. Ela vai sofrer uma despolarização, em que significa que ela vai tender ao zero. Vai ter uma tendência ao zero ou ao positivo. Tá? Em fibras calibrosas, geralmente pode ser que ocorra um overshooting, ou essa ultrapassagem aqui que falam, em que o valor do interior dessa membrana vai ser maior do que zero, vai passar, vai ser positivo. Mas, geralmente, de modo geral, nas fibras do nosso sistema nervoso, etc., eles chegam só no zero mesmo, valores ali próximos do zero, tá? E depois que isso ocorre, a gente tem uma etapa de repolarização, em que ela vai voltar ao seu estado original de repouso, que é o menos 90, e fica ali paradinho, bonitinho, tá? Agora, a gente tem que entender como que são esses processos aqui, como que ocorrem esses processos de despolarização, de repouso e repolarização. Primeiro, eu vou te explicar que existem canais na membrana dessa célula que permitem a entrada e saída desses íons. E a entrada e saída desses íons é que vai ser responsável pela despolarização e repolarização, tá? Então, vamos lá. Esses canais que a gente vai ter nessa membrana são esses aqui. A gente vai ter um canal de sódio e um canal de potássio. Esses canais que eu vou falar aqui agora, eles são canais dependentes de voltagem. Guarda isso na mente, tá? São canais que dependem de voltagem para funcionar. Então, atingir uma voltagem configurada ali para ele, ele vai abrir ou fechar. Então, vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente tem um canal de sódio, ele vai estar em repouso, é porque a célula está em menos 90. Ó. Ele vai estar fechado. Super de boa ali, fechadinho, quietinho. Quando a gente chega num limiar, que limiar é quando você chega no valor limite para que aquele potencial ocorra, tá? Já vou explicar mais isso aí. A gente chega no limiar, esse canal abre. Então, ele vai abrir e vai permitir a entrada de muito sódio dentro dessa célula. Quando esse sódio entra, ela vai ficar positiva. Ficando positiva, ela atinge o pico do gráfico lá que a gente viu agora há pouco. Ela atinge o pico do gráfico, atingindo um valor positivo nesse gráfico, ela fecha. Essa comporta, ela fecha. E impede a entrada de mais sódio, tá? E aí, ao mesmo tempo, a nossa comporta aqui, ó, de potássio, quando atinge esse valor positivo, ela abre. E o que permite a saída rápida de vários potássio de dentro da célula. O que faz com que o interior da célula, que agora estava positivo, aqui em cima do gráfico, ele volte a se tornar negativo. Tá? Então, isso é o estado de repolarização. Eu vou voltar aqui no gráfico para a gente entender melhor. Eu vou explicar de novo. E vou falar também agora o que é esse limiar. Vamos supor que essas comportas que a gente tem, elas se liguem, ela liga quando atinge um certo nível de voltagem. E esse certo nível de voltagem é o nível que a gente chama de limiar. Vamos supor que a gente encontra esse limiar aqui, ó, nessa parte do gráfico, que equivale a menos 65 milivolts, tá? Você vai deixar essa célula mais positiva, que eu já vou explicar também por qual mecanismo. Ela vai ficando mais positiva, menos 90, aí menos 89, menos 88, menos 87, tal, menos 85, menos 80, até que ela chegue em menos 65. Quando chegou em menos 65, os canais dependentes de voltagem de sódio se abrem. E aí gera uma cascata, um efeito assim em cadeia, em que muito sódio entra de uma vez na célula e ela vai ficando positiva de uma vez. Esse é o processo de despolarização que a gente tem, tá? Então, daqui até aqui são os canais que estão abertos de sódio. Aqui em cima,
os canais rápidos de sódio, eles se fecham e os canais de potássio, eles se abrem. Quando os canais de potássio se abrem, eles permitem que o potássio acumulado no interior da célula saia. E essa carga positiva eles vão carregar junto, então vai criar uma tendência negativa dentro da célula. É o que permite essa repolarização aqui de novo e volta para o seu estado de repouso de novo, entendeu? Isso aí ela volta para o estado de repouso ou polarizado, porque as cargas estão originais polarizadas em polos novamente, tá? Agora, aquilo que eu falei que ia explicar sobre como chega nesse limiar. Como que a gente faz para a célula chegar nesse limiar? O que vai acontecer? Você vai ter dois tipos de comporta. Igual aquela que eu expliquei agora há pouco, a gente vai ter dois tipos. Uma que é uma comporta ou um canal dependente de voltagem. Vamos supor que esse aqui seja o de voltagem. E um outro canal que a gente vai ter dependente de ligando. Vou até desenhar aqui, ó, como se fosse um encaixe, tá? Uma pecinha que vai encaixar aqui, justamente por isso ligando o nome dele. Então você vai ter um neurônio, e isso aqui a gente está na membrana de uma célula, tá? Na membrana de um neurônio, por exemplo. Aqui, imagina que isso aqui é a membrana dele. Aí aqui em cima, aqui, a gente tem o terminal de um outro neurônio. Aí esse terminal desse neurônio, ele vai liberar aqui pra gente a acetilcolina, que no nosso caso aqui é o nosso ligando. E essa acetilcolina, ela vai se acoplar aqui no local dela e vai fazer com que esse canal haja uma mudança conformacional nesse canal e ele vai se abrir. Na hora que esse canal aqui abre, aqui dentro que estava menos 90, vai começar a entrar sódio. Vai começar a entrar muita carga positiva aqui para dentro dessa célula. Então, de menos 90, ela vai começar a ir para menos 88, menos 85, etc., por conta das cargas positivas que estão entrando aqui dentro dessa célula, por conta desse canal dependente de ligando. Quando esse valor aqui chega no nosso limiar, que é o nosso menos 65, ele vai ativar esse canal aqui dependente de voltagem. Como se esse canal dependente de voltagem tivesse um sensor, que quando atinge menos 65, pá, ele liga, ele abre. E aí, quando isso acontece, ele abre e aí tem uma entrada brusca, abrupta de muito sódio, de muita carga positiva de uma vez. O que faz com que ligue ou estimule o canal dependente de voltagem que está do lado. E o que está do lado, e o que está do lado, e o que está do lado, e assim sucessivamente. Então a gente tem um ciclo vicioso, um sistema de feedback positivo aqui, que vai abrindo os canais de toda a membrana, porque está entrando muito sódio e ela está ficando inteira positiva. E é assim que o impulso ele se propaga. Dessa forma ele vai se espalhando pela célula inteira, pela membrana inteira. E inclusive isso é uma propriedade do potencial de ação. Não esqueça que o potencial de ação ele se propaga em todas as direções, tá? Se perguntar, ele só se propaga pela direita, pela esquerda? Não, é em todas as direções da membrana, beleza? Aqui também a gente encontra, nesse esquema que eu falei, a lei do tudo ou nada, ó, que é esse tópico aqui. O que é essa lei do tudo ou nada? É quando a gente está chegando próximo desse limiar. Então vamos supor que num gráfico, se a gente fosse desenhar esse gráfico, o limiar estivesse aqui em menos 65 milivolts. Aí você vai colocando carga, e aqui a gente está em, vamos supor, menos 90. Aí você está colocando carga positiva, carga positiva, carga positiva, só que aí você parou de dar carga positiva para esse neurônio. Ele não chegou em menos 65, mas ele chegou bem perto, tá vendo? Mas mesmo que ele tenha chegado bem perto, ele não vai estimular esse neurônio. Então essa é a lei do tudo ou nada. Ou chega, ou não chega. Se ele chegou em menos 65, todas as outras comportas dependentes de voltagem se abrem e aí o impulso ocorre, querendo você ou não.
Chegou aqui, o impulso dispara, ele ocorre. Não chegou, ele não vai disparar, não vai ocorrer. Essa é a lei do nada, tá? Então, aqui eu trouxe um esqueminha para exemplificar como que vai ser esse potencial de ação. Vamos supor que houve o estímulo aqui, então agora esse impulso ele vai se dissipar por toda a membrana da célula, por todas as direções, até que ela inteira esteja despolarizada, e assim começa então a linha de repolarização, aliás, do mesmo ponto em que começou. Então aqui ela ia começar a se repolarizar de novo e essa membrana ia voltar ao normal, tá? Existem em alguns tipos de potencial de ação uma outra propriedadezinha, que é essa que a gente pode ver aqui, que é o chamado platô, tá? O que é o platô? O platô é como se você tivesse uma pause, um curto período ali desse potencial em que ele fique parado. Ele chega no seu ápice ali na parte em que tende a zero ou positivo e para lá em cima um pouquinho, fica ali alguns milésimos de segundo e depois aí ele repolariza e volta. Por que isso é importante acontecer? A gente encontra muito disso na fibra cardíaca, tá? Isso permite que haja uma contração dessa fibra cardíaca por um tempo um pouco maior do que se fosse somente um impulso. E isso isso é de extrema importância para que haja uma contração completa do coração, por exemplo. Tá? O que causa então esse platô? O que vai permitir isso aqui são os canais de cálcio-sódio lento. São canais de cálcio que se abrem justamente nesse ponto aqui em cima do potencial de ação, e aí permite a entrada de cálcio, o que faz com que essa célula fique positiva por um pouco mais de tempo. Fica positiva, positiva, até que uma hora que o canal de cálcio fecha e abrem-se os canais de potássio. Aí começa a sair muito potássio dentro da célula e ela volta a ser negativa. Beleza? Ritmicidade e descarga espontânea. Como que vai ocorrer isso aí? Tendo em mente já agora o conceito de limiar, né, que é o que a gente tem ali para decidir se vai ou não ocorrer o impulso, quando você mexe no estado de repouso de uma célula, você distancia ou aproxima ela desse limiar. Então vamos supor, acompanha aqui nesse gráfico que eu vou desenhar, vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma linha de um gráfico, a linha vertical, e aqui o nosso limiar. Nosso limiar aqui em menos 65, por exemplo. Pode ser, tá, que alguma célula seja diferente o valor de limiar uma da outra, por exemplo, no sistema nervoso, como a gente vai ver nos módulos para frente, ela tem os valores de repouso e de limiar um pouco diferentes, tá? Mas relaxa que lá é outra história, acompanha aqui primeiro. Então vamos supor que agora, aqui, como a gente viu, o nosso valor de repouso é menos 90. Se eu quero deixar essa célula mais fácil de ser excitada, mais fácil de ocorrer uma descarga nela, é só eu colocar carga positiva aqui. Então ela vai subir, vai subir, vai subir e vai ficar aqui, por exemplo. Vamos supor que ela fique aqui em menos 70 milivolts. Concorda que com menos 70 milivolts fica muito mais fácil de eu chegar no limiar? Eu tenho só que adicionar mais 5 milivolts ali, ela chega no limiar e há uma descarga. Né? Vai ficar muito mais fácil. A gente chama isso de fibra facilitada. Em contrapartida, se a gente joga mais carga negativa dentro dessa célula, como por exemplo íons de cloro, que são negativos, a gente traz ela para o outro lado do gráfico. A gente traz ela para cá, e vamos supor que a gente traga ela para menos 110. Concorda que isso aqui é um valor muito maior, a gente tem que percorrer um caminho muito mais longo até chegar próximo desse limiar para que ela possa haver uma descarga? Isso a gente vai ter uma fibra que foi dificultada. Ela vai ter que ter muito mais estímulo em cima dela para que possa ocorrer o impulso, tá? Isso ocorre em várias vias neurais no nosso corpo. Para facilitar alguma via neural que precisa estar sempre ativa, ou, por exemplo, inibir alguma outra via neural, tá? E também, um outro detalhe aqui, quando a gente tem esse valor próximo do limiar,
é que fica fácil também de uma célula ela se tornar autoexcitável, como é o caso das nossas células do coração, do nódulo sinusal, por exemplo, né, o nódulo sinoatrial. Ele consegue se autoexcitar por conta da diferença de limiar e de potencial de repouso que ele tem. Beleza? Eu trouxe aqui agora um esqueminha de neurônios para a gente entender os tipos de neurônio que a gente tem. A gente tem dois tipos, são os neurônios que são amielinizados e os mielinizados. Os mielinizados, que são os que a gente vai se focar agora, são esses que apresentam essa capa aqui, ó. A gente chama de bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, ela é composta principalmente de gordura, de lipídio. Então, esse lipídio ele vai funcionar como um isolante elétrico nesse neurônio. Por que isso é importante? Porque com isso você aumenta a velocidade e a precisão de um impulso. Você vai deixar esse neurônio descoberto somente nessas partes aqui, ó, em que a gente tem o nódulo de Ranvier. Aqui ele vai ficar exposto. Então só aqui vai ser formado o impulso. E aí no próximo nódulo e no próximo nódulo e assim sucessivamente, igual tá aqui, ó, nesse esquema aqui. Aqui vai ser formado o impulso que vai ser enviado para esse, então a gente chama isso de condução saltatória em axônio mielinizado, tá bom? Axônios que não são mielinizados não possuem essa propriedade, por isso eles possuem um impulso mais lento e muitas vezes mais difuso, não tão preciso. Isso em neuro a gente também vê, tá? Quais são os tipos de fibra que a gente tem e cada uma tem a sua propriedade, tá? E inclusive, só um detalhe, às vezes doenças desmielinizantes, é aqui que a gente encontra esse problema. Ela vai perdendo essa bainha de mielina e faz com que o impulso muitas vezes nem chegue aonde tem que chegar, beleza? Por fim, existe uma última propriedade que é chamada de período refratário. A gente divide ele em dois tipos, um relativo e um absoluto. O absoluto é quando, dentro de um potencial de ação, você não consegue estimular aquela célula de novo a gerar um novo potencial de ação, tá? E o período refratário relativo é quando, dentro de um potencial de ação, você sim consegue estimular aquela célula a ter mais um potencial de ação. Por exemplo, vou fazer um desenho aqui bem básico de um gráfico como se fosse um potencial de ação novamente. Vamos supor que você estimule essa célula de novo justamente nesse período aqui, nesse momento do potencial de ação. Pelo período refratário absoluto, essa célula fica impedida de sofrer um outro potencial. Vamos supor, ela não vai sofrer um outro potencial aqui. Não, isso não ocorre. Agora, no período refratário relativo, vamos supor que você estimulou ela nesse ponto aqui. Aí sim, é possível que às vezes ela consiga gerar um novo potencial de ação aqui. Entendeu? Ela possa gerar uma nova resposta para você. Isso é o relativo. No período refratário absoluto, eu trouxe uma curiosidade aqui que em fibras mielinizadas existem também as velocidades, mas em uma delas a gente consegue ter somente a transmissão de 2.500 impulsos por segundo. Somente, né? Esses impulsos se você não consegue aumentar esse impulso, justamente por conta dessa lei do período refratário absoluto. Se você dá mais estímulos para essa célula do que 2.500, ela não consegue transmitir. Por exemplo, se você der 2.550 estímulos por segundo, ela só vai conseguir transmitir 2.500, tá? E por fim, esses anestésicos. Como que funcionam os anestésicos? É nesse nível que a gente tem o funcionamento dos anestésicos. Então, eles vão atuar bloqueando esse impulso desse potencial de ação. Se você bloqueia a transmissão de informação de um neurônio para o outro, para frente, você não sente dor, entendeu? Então é a esse nível que os anestésicos vão estar funcionando. Beleza, então? É isso, galera. Essa foi a nossa segunda aula do módulo 2. Muito obrigado e até a próxima.